Cristiano Rudi, que vai falar com a gente sobre a microbiota. Dr. Cristiano é gastroenterologista pela Federação Brasileira de Gastroenterologia e especialista em nutrologia clínica pela Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral. Muito obrigada, Cristiano, por estar aqui com a gente. Uma honra a sua palestra. Sabe que eu amo esse tema, eu sou suspeita para falar, né? Obrigado, doutora Janete, pelo convite gentil. Obrigado à comissão organizadora. Obrigado pela brilhante apresentação do Dr. Caquete, Dr. Neto. E, bom, a minha apresentação vai ser uma apresentação bem sucinta, até porque esse tema extremamente interessante de microbiota, sobre o qual eu sou fascinado e estudo bastante, a verdade é que a literatura contém poucos dados, ao contrário do Dr. Caquete, que mostrou 204 artigos científicos, né, balizando sua apresentação. Dr. Neto também com um tema que existe bastante referência na literatura. A grande verdade é que IMF, né, campo eletromagnético e microbiota humana, tem pouquíssimos papers, então vai dar para a gente conversar sobre eles. Pode passar, por gentileza, eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. O próximo, por favor. Então, um breve referencial histórico. A primeira coisa é que Bereto, em 2019, deixou claro que os primeiros estudos que falavam da influência do eletromagnetismo em organismos vivos, eles datam do final do século XIX. E a partir daí, com o aumento do uso, né, o uso global da energia elétrica, o uso das telecomunicações, começaram a surgir novos estudos justamente encontrando essa associação. Sim, aquela energia que estava em uso difusamente, ela provocava, sim, impactos nos seres vivos. Próximo, por gentileza. E a dúvida, justamente dos pesquisadores, o uso dessas tecnologias que emitem esses campos elétricos, magnéticos, eletromagnéticos, eles são capazes de promoverem efeitos na saúde, tanto no contexto público quanto na própria saúde ambiental? Próximo, por favor. E sim, a literatura comprova isso. Bandara coloca em 2018, nessa publicação do The Lancet, que a poluição eletromagnética no planeta ela é de suma importância e é hora, sim, de alertarmos-nos para esse fato, e essa publicação é de 2018. E aqui ele cita, eu coloquei só um recorte, e aí ele coloca tecnologias como internet, o 5G, então quer dizer, eles citam diferentes tipos de participação da poluição eletromagnética através de informações, de fato, né, eletromagnéticas antropogênicas, ou seja, criadas pelo homem, e o seu impacto, sim, como uma forma de poluição ambiental que impactam, sim, em última análise, na nossa saúde. Próximo, por gentileza. Então, Bandara, nesse levantamento, ele identificou 2.266 estudos, identificou que 68,2% desses estudos mostravam que existiam, sim, impactos biológicos significativos e também em relação à saúde dos campos eletromagnéticos antropogênicos, ou seja, criados pelos homens. E 89% de estudos experimentais, ou seja, conduzidos em laboratórios, mostravam a presença de um estresse oxidativo, muito bem falado pelo Dr. Neto, pelo Dr. Caquete, que estão associados, sim, ao uso da radiação eletromagnética por radiofrequência, numa publicação dele mesmo em 2017. O próximo, por favor. Bereto, em 2019, ele coloca o seguinte questionamento. Ok, em contraste aos estudos, né, que já citados anteriormente, a publicação, essas evidências científicas de mais de 2.000 estudos mostrando o impacto na saúde e no ambiente, aqui ele faz essa observação. Os trabalhos relacionados ao efeito do campo eletromagnético nos micro-organismos é muito limitado. Próximo, por favor. Agora, existem publicações, por exemplo, como essa de Chen, de 2019, em que eles colocam efeito do campo eletromagnético de extrema baixa frequência no crescimento de, por exemplo, um micro-organismo, que é a Escherichia coli. Próximo, por favor. E ele, em 2019, coloca que existe um importante efeito biológico no
em relação ao crescimento dessas bactérias do tipo Escherichia coli. Ok, Escherichia coli é uma bactéria que é classificada do tipo gram-negativa, que é muito frequente no trato digestório humano, muito presente no cólon, e ela faz parte da microbiota colônica. Quando ela entra em desequilíbrio, ou então ela migra para outros locais, ela pode causar uma coisa muito frequente, a exemplo, infecção urinária, certo? Só que ela é uma bactéria presente no trato digestório, presente no cólon. E o que nesse estudo eles fizeram? Eles identificaram que após exposição a um campo eletromagnético de baixa frequência, classificado entre 40 e 60 Hz, lembrando que entre 50 e 60 Hz é o campo eletromagnético que nós temos distribuído difusamente como uma forma de distribuição energética nos países do mundo, eles identificaram que depois de uma exposição de mais de 1 hora a esse campo eletromagnético nessa frequência, houve uma diminuição, houve um maior crescimento dessas bactérias, e depois de 4 horas de exposição, houve uma menor taxa de crescimento dessas bactérias em laboratório. Então, quer dizer, se há isso dentro de um laboratório, nessa exposição, nesse ambiente, será que não existe uma possibilidade de que isso interfira também com o crescimento, a taxa de crescimento na nossa microbiota, já que se trata de uma bactéria presente no nosso trato digestório? O próximo, por favor. E aí o que ele coloca é justamente essa observação. O efeito num campo de 50 Hz sobre as bactérias é de interesse especial, até porque o uso dessa carga numa forma de uma corrente alternada é inevitável numa sociedade moderna. O próximo, por favor. Quando nós paramos para analisar especificamente microbiota humana, fazendo uma pesquisa no Google, em 0,51 segundos nós temos 11.200.000 resultados quando nós colocamos esse termo. Próximo. Quando nós colocamos no PubMed, uma ferramenta específica de pesquisa para artigos científicos, sem fazer grandes distinções, nós encontramos que o termo Human Microbiota apresenta 43.402 resultados, sendo que nós temos uma linearidade e a partir de meados dos anos 2000 nós temos um crescimento exponencial, quer dizer, a microbiota humana tornando-se cada vez um campo de maior interesse. Por favor, o próximo. Até porque nós vemos que a microbiota humana ela participa, de fato, de todos os nossos órgãos e sistemas. Até um tempo atrás, acreditava-se, inclusive, que cavidades estéreis, como, por exemplo, o útero com uma criança dentro, era uma área completamente estéril. Já identifica-se que não, que existem sim micro-organismos que participam ali da microbiota normal, né? E que estão associados, sim, ao crescimento, desenvolvimento e às funções que essa criança vai desenvolver também. Aqui só uma observação rápida, pode voltar ao anterior, por gentileza. Microbiota humana refere-se especificamente à presença dos micro-organismos. Já microbioma refere-se ao contexto de microbiota, ou seja, os próprios seres vivos e os seus respectivos DNAs, ou seja, é o entendimento de que aquilo ali não só é um ser, mas também é um complexo vivo, com carga e informação genética que interfere em nosso corpo, e o nosso corpo interfere, de fato, com esses seres e os seus respectivos materiais genéticos. O próximo, por gentileza. Essa publicação da Nature de 2020, pode passar o próximo, por favor. Os próprios pesquisadores, eles colocam a importância da microbiota, principalmente a microbiota intestinal, que é o meu maior campo de estudo, o maior campo de interesse, afinal de contas, sou gastroenterologista. Então, essa observação que o próprio Dr. Neto já pavimentou o caminho para mim, são trilhões de micro-organismos. É importante salientarmos que nós temos bactérias, vírus, fungos e arqueias, sendo que arqueias são como se fossem muito... traduzindo isso de uma forma muito simples, arqueias são como se fossem micro-organismos mais rudimentares, como se fossem bactérias mais rudimentares, mas também têm uma importante participação, elas são produtoras de metano no nosso trato digestório. A importância da microbiota intestinal é a sua profunda interação com doenças sistêmicas. Por exemplo, cada vez mais encontra-se associação com doenças autoimunes, doenças neurológicas, neoplasias, também chamadas de câncer, doenças neurocomportamentais, principalmente o transtorno do espectro autista, a presença da interação dessa microbiota com medicações, interagindo não só no modo como essas medicações agem,
mas também na forma como essas medicações são metabolizadas e reaproveitadas pelo nosso corpo, incluindo medicações com o intuito para doenças neurológicas. Até porque temos hoje em dia um termo chamado, principalmente na psiquiatria, dos psicobióticos, que são justamente os probióticos, né, ou seja, o fornecimento de seres vivos com funções adequadas no hospedeiro, mas com funções específicas para questões, transtornos neuropsiquiátricos. Então, quer dizer, existe uma enorme importância da microbiota no contexto de saúde humana. O próximo, por favor. O que determina a microbiota? Atualmente, é um campo em que a gente tem um entendimento de que existem várias questões, como o Dr. Caquete e o Dr. Neto colocaram mais uma vez, por isso eu repito que eles pavimentaram o caminho para mim. Existe uma complexa combinação, não só do nosso material genético, como também questões ambientais e questões de estilo de vida. Então, é esperado que uma criança que viva no interior de São Paulo, um adulto que viva no interior de São Paulo, tenha condições ambientais e de estilo de vida muito diferentes do que uma pessoa que viva numa cidade como Nova York, São Paulo, Tóquio, em que existem naturalmente não só questões ambientais como de estilo de vida, ou opções, ou questões de estilo de vida muito diferentes entre os seus entre diferentes locais. Então, mesmo que pessoas carreguem informações genéticas semelhantes, é muito provável que esses fatores epigenéticos, né, que modulam a genética, como, por exemplo, questões ambientais e de estilo de vida, modifiquem, modulem a microbiota dessas pessoas, mesmo que em condições outras semelhantes, como, por exemplo, gênero, idade, história familiar, condições de saúde, mas que essa microbiota seja modulada de uma forma completamente diferente pelo entendimento de que o entorno é muito importante no desenho dessa microbiota também. O próximo, por gentileza. E aqui nós começamos a falar dos trabalhos. Eu não coloquei aqui para não ficar um slide, né, a mais, mas a pesquisa no PubMed, vocês podem fazer essa pesquisa por vocês mesmos, colocando Human Microbiota, ou seja, microbiota humana, e EMF, né, referindo-se ao campo eletromagnético, resulta a enormidade de 5 trabalhos publicados. Então, realmente muito diferente do que o Dr. Caquete apresentou para a gente como uma referência de 204 trabalhos. Esse trabalho, publicado por Crabtree e colaboradores em 2017, fez uma pesquisa interessante em que eles fizeram uma avaliação do impacto do campo eletromagnético estático em relação especificamente à microbiota humana, podem passar o próximo, por gentileza, especificamente em relação à microbiota da pele. Então, o que eles colocaram aqui? Como a microbiota reage à exposição ao campo eletromagnético? Então, eles expuseram esses micro-organismos que são nativos próprios da pele humana a um campo eletromagnético, e a suspeita dos pesquisadores é se, de fato, esses micro-organismos eles seguiam um padrão diferente de crescimento, ou seja, se eles se proliferavam em maior ou em menor taxa quando eles eram expostos a esse campo eletromagnético, reproduzindo aquele trabalho que eu havia mostrado anteriormente para vocês de Chen em 2019, que mostrou que num primeiro momento a Escherichia coli aumentava a sua taxa de reprodução e a partir de 4 horas ela diminuía a sua taxa de reprodução. O que os autores concluíram nesse trabalho é que houve uma diferença nesse padrão de crescimento. E quando eles comparavam pessoas que eram consideradas os heavy users, ou seja, aquelas pessoas que utilizam muito tecnologia, que são mais expostas à tecnologia, que são mais expostas a campos eletromagnéticos, e que eles consideraram os heavy users, né, que numa tradução livre seriam os grandes usuários, aqueles que manipulavam o telefone celular a cada 30 minutos, eles eram pessoas que eles tinham uma maior resistência ao campo eletromagnético. Ou seja, o que eles identificaram é que essas bactérias, elas provavelmente começam a se adaptar, assim como o nosso organismo se adapta, também as bactérias se adaptam ao meio no qual elas estão inseridas. Então, com isso, eles encontraram que pessoas que tinham uma maior usabilidade de aparelhos produtores de energia, no caso, um telefone celular, essas bactérias elas eram mais resistentes ao campo, provavelmente porque elas tinham uma maior capacidade de adaptação desenvolvida com o tempo de exposição. O próximo, por favor.
Nesse outro trabalho, os pesquisadores eles fizeram uma associação entre justamente o efeito do campo magnético emitido por um roteador de Wi-Fi e o que eles utilizaram como um simulador de telefone celular, com as mesmas capacidades de promover o mesmo campo, criar o mesmo campo eletromagnético. Pode passar o próximo, por favor, especificamente em relação a esses dois tipos de bactéria que eles citam. Uma categorizada como uma bactéria gram-positiva, uma categorizada como gram-negativa. A gente vai passar mais para frente. No próximo slide eu vou mostrar para vocês. Não, mantém esse, por gentileza. E o que eles fizeram foi justamente essa avaliação do efeito da comunicação móvel e de um roteador nessa suscetibilidade, ou seja, qual era a suscetibilidade desses micro-organismos a diferentes tipos de antibióticos, ou seja, se eles se tornavam mais ou menos resistentes a determinados tipos de antibióticos quando expostos a esses campos eletromagnéticos. Agora sim, o próximo, por favor. E aí, os dados importantes. Por que os autores justificam esse estudo? Primeiro, fazendo referência a outros autores, dizendo que justamente os micro-organismos, cada vez mais nós nos deparamos com micro-organismos multiresistentes à antibiótico terapia, e isso cada vez torna-se um maior problema de saúde pública. O frequente e cada vez maior uso de tecnologia de comunicação, fazendo com que nós estejamos cada vez mais expostos a campos eletromagnéticos. Veja bem, isso gera uma previsibilidade do autor, porque é uma publicação de 2012, 9 anos se passaram depois disso. E o que ele faz referência são esses dois autores, nas suas publicações de 2011 e 2013, que o campo eletromagnético, de fato, ele promove efeitos funcionais em relação à taxa de crescimento bacteriano e a alteração no próprio crescimento das células desses micro-organismos. Próximo. Diante dessas informações, então, eles dividiram basicamente dois grupos desses micro-organismos presentes também na nossa microbiota, a Listeria monocytogenes, que é uma bactéria gram-positiva, e a Escherichia coli, que é uma bactéria gram-negativa, já citada anteriormente naquele trabalho de Chen, de 2019. E o que eles fizeram? Eles expuseram essas bactérias a diferentes antibióticos e dividiram essas bactérias em dois grupos, aquelas que foram expostas a um campo eletromagnético e aquelas que não foram expostas a um campo eletromagnético. O próximo, por gentileza. Aqui, nesse gráfico, se nós olharmos aqui nessa linha em V desse primeiro gráfico, todo o primeiro pontilhado, bem à esquerda de todos os gráficos, mostra as bactérias que não foram expostas a um campo eletromagnético. E aí depois, essas bactérias elas foram submersas, né, nesses campos, nesses meios com os antibióticos e foram expostas aos campos eletromagnéticos. Então, nesse primeiro momento, que é bem essa coluna da esquerda, mostra qual era a sua taxa de concentração antes delas serem expostas. E a partir do momento, cada marcação dessa em ponto representa como se fosse a questão temporal mesmo, o tempo ao qual elas foram expostas. Então, nós podemos observar que, se nós compararmos em relação à coluna da esquerda e à coluna da extrema direita, em todos os campos, nós observamos como, ao longo do tempo, houve uma diferença na resposta desses micro-organismos ao efeito do antibiótico, como se fosse durante o tempo de exposição, em algum momento elas perdiam efetividade, depois disso elas se tornavam mais resistentes novamente. Em alguns não, elas mantinham um padrão de resposta menor, então um padrão variável. Algumas bactérias, algumas delas, diante do uso de alguns antibióticos, elas tinham uma maior resistência temporal e outras mantiveram-se menos resistentes temporalmente, indicando que, sim, existe uma diferença nessa exposição de bactérias a antibióticos com o campo eletromagnético e sem o campo eletromagnético. Ou seja, mais um paper mostrando que existe, sim, uma influência do campo eletromagnético, inclusive na resposta desses micro-organismos quando expostos à antibiótico terapia. Podem passar o próximo, por favor.
Então, a exposição a um campo eletromagnético fez com que houvesse uma diminuição na taxa de crescimento nas bactérias, principalmente nas primeiras 6 horas, e isso reduziu-se depois desse período, mostrando uma maior adaptabilidade dessas bactérias a esse campo eletromagnético. Houve sim uma alteração na taxa de resposta aos antibióticos, e os autores concluíram que a magnitude e o tempo de exposição ao campo eletromagnético, as características das paredes das bactérias e o modo de ação dos antibióticos fazem diferença em relação à resposta. Ou seja, assim como nós temos as nossas individualidades metabólicas, a nossa microbiota intestinal também possui a sua individualidade metabólica. Essa característica que eu comentei anteriormente de uma ser uma gram-positiva e uma gram-negativa, mesmo sem um conhecimento biológico em relação às características delas, nós já identificamos que, pelo próprio nome, elas possuem características diferentes. E essa característica diferente refere-se principalmente à característica de sua parede. Então, de acordo com o perfil de uma microbiota e a exposição àquele meio em que ela se encontra, a resposta que ela terá em relação ao uso ou não de um antibiótico também fará diferença. Então, vamos pensar o seguinte: será que um tratamento com antibiótico no interior do Brasil, numa cidade pequena, sem que haja tanta poluição eletromagnética, é diferente de um tratamento com antibiótico numa cidade como São Paulo, em que existem várias interferências de um campo eletromagnético? Então, está aí a dúvida dos pesquisadores e o trabalho mostrando que, sim, isso faz diferença. O próximo, por favor. Então, confirmando essa conclusão, justamente esse trabalho de Salmen, em 2018, ele mostra como existe... Pode passar o próximo, por favor? Como existe impacto na questão, sim, da exposição a um campo eletromagnético, tanto que aqui o que os autores fizeram, eles pegaram 3 tipos de bactérias que foram expostas a 4 tipos diferentes de antibiótico, e o que eles perceberam é que, com o passar do tempo, já deixou de haver essa menor resposta ou maior resposta em relação ao uso quando elas estavam expostas no campo eletromagnético. Por quê? Porque, na verdade, o que eles comprovaram é que existia uma maior adaptabilidade das bactérias no campo que elas estavam inseridas. Então, a grande verdade é a seguinte: quando a gente fala do tempo em que elas estão expostas àquele campo, nós consideramos que elas começam a gerar uma maior adaptabilidade. Pode passar, por gentileza. E aí nós identificamos que a exposição naquele determinado campo vai fazendo com que aquelas bactérias elas vão se tornando menos variáveis, porque elas vão se tornando mais adaptáveis. Então, a partir de um determinado momento, aquela sensibilidade das bactérias aos antibióticos vai diminuindo porque elas já estão ali adaptadas àquele meio. Então, na verdade, o que nós temos que considerar é a variabilidade entre diferentes campos, mas a partir do momento que elas foram colocadas, inseridas naquele meio, ou que elas estão expostas àquele meio, no final das contas, em questão de horas, elas já vão perder aquela variabilidade nas suas taxas de crescimento e elas se manterão estáveis. Pode passar o próximo, por gentileza. Aqui, uma comparação de uma bactéria extremamente comum, né, muito frequente, mais de 50% da população brasileira possui a infecção pelo H. pylori, uma bactéria também na gram-negativa, que também tem a localização preferencialmente no tecido gástrico, mas, na verdade, estudos já mostram que pode ser encontrada, por exemplo, em articulações. Pode passar o próximo, por favor. E aqui o mecanismo interessante delas, nessa publicação de Lead de 2019, ele mostra as bactérias do tipo H. pylori, elas se desenvolvem mais adequadamente como nesse campo aqui da esquerda, em que existe a formação do famoso biofilme. O biofilme nada mais é do que a formação de uma secreção em que faz com que essas bactérias elas permaneçam juntas, submersas. Elas são bactérias chamadas, numa tradução livre, sésseis, ou seja, elas seguem mergulhadas nesse campo líquido desse biofilme, o que faz justamente que muitas infecções, muitas vezes, principalmente quando existem questões do tipo supercrescimento bacteriano no intestino delgado, fazendo com que essas bactérias fiquem submersas nesse campo, submersas nesse biofilme, como uma capacidade biológica desses micro-organismos se protegerem, porque através desse complexo proteico é mais difícil
de predadores, no caso, o antibiótico, entrar e fazer o seu efeito contra elas. Quando nós temos as bactérias chamadas planctônicas, como essa imagem da direita, nós vemos que são bactérias que elas são desordenadas, elas ficam isoladas, elas não ficam agrupadas, fazendo com que seja mais fácil o acesso, por exemplo, aos predadores naturais, outros micro-organismos ou, por exemplo, um efeito de antibióticos. Então, o esperado de um H. pylori seria que eles se distribuíssem dessa forma, na forma de biofilme, em que eles estivessem submersos nesse conteúdo. Pode passar o próximo, por favor. E o que é identificado, justamente nesse trabalho de 2010, é que o efeito do campo eletromagnético sobre esse biofilme do Helicobacter pylori é justamente no sentido de uma redução, né, nesse biofilme. Então, quer dizer, existe uma diferença, sim, no impacto que o campo eletromagnético promove na organização, inclusive, dessas bactérias. Pode passar o próximo, por gentileza. Então, elas não conseguiram adquirir o formato que propiciasse a formação do biofilme, fazendo com que elas mantivessem aquela forma desordenada. Com isso, a exposição ao campo eletromagnético promoveu uma redução na massa celular bacteriana, e os autores concluíram, então, que a exposição ao campo eletromagnético de baixa frequência modificou não só as características dessas bactérias, como também os seus mecanismos biológicos de proteção, fazendo com que houvesse menor produção de biofilme ou com que elas se mantivessem menos vivas, ou seja, com que essas bactérias literalmente morressem. Pode passar o próximo, por gentileza. Então, a grande pergunta é a seguinte: o campo eletromagnético e a microbiota humana, devemos nos preocupar? Sim. Podem passar o próximo, por favor. E qual é o motivo da gente se preocupar? Porque a grande verdade é que a tecnologia ela pode ser de excelente auxílio, inclusive no controle da microbiota, dos micro-organismos, efetivamente, quando eles não são interessantes. Então, poderia ser, inclusive, uma forma de tecnologia para se pensar em terapêuticas, já que nós nos lidamos diariamente com essa questão de bactérias, de micro-organismos cada vez mais resistentes a antibióticos. Então, de repente, o campo eletromagnético poderia ser, quando bem aplicado de maneira segura, uma forma terapêutica alternativa. Mas quando nós falamos de microbiota humana, nós precisamos considerar que, ao mesmo tempo em que pode haver o comprometimento do crescimento de micro-organismos que não são interessantes à saúde humana, nós temos também o comprometimento de micro-organismos que são importantes para a saúde humana. Então, o que eu gostaria que vocês levassem como mensagem é que, ainda não temos estudos robustos, mas nós já temos estudos experimentais promissores mostrando, sim, esse impacto do campo eletromagnético na microbiota, nos micro-organismos. Há evidências que apontam para um impacto do campo eletromagnético no metabolismo, adaptadas ao metabolismo humano, então já existem boas evidências que mostram que esse impacto existe, e nós podemos inferir que se existem alterações no metabolismo bacteriano, temos boas evidências para acreditar que também há uma influência na nossa microbiota, no nosso microbioma. Pode passar o próximo, por gentileza. Então, aqui eu deixo essa reflexão. O bom uso da tecnologia pode ser uma estratégia? Pode, principalmente em frente a esse desafio da resistência bacteriana aos antibióticos. Poderia ser uma possibilidade terapêutica. Mas nós não podemos desconsiderar as possíveis associações causais, né, advindas dessa poluição do campo eletromagnético, o desequilíbrio da microbiota e as consequentes doenças frente a um microbioma, uma microbiota doentes ou então muito pobres, muito escassos e sem variabilidade. E aí, próximo, por favor, eu queria deixar para vocês essa frase de esperança, que é uma frase de 1923 de Ellen White, em que ela diz que a saúde é um tesouro e a mais preciosa de todas as posses temporais. Então, eu agradeço mais uma vez a doutora Janete, a comissão organizadora,